Bom dia, gente. A gente vai dar continuidade à aula de sinais vitais e vamos falar hoje sobre a respiração. Gente, para a gente sobreviver, a gente precisa de oxigênio para respirar. Nenhum ser humano vive sem oxigênio. E nosso corpo ele faz uma troca. Como assim é uma troca? A gente respira, inspira o ar que entra nos nossos pulmões, leva oxigênio ao nosso corpo, alimentando as nossas células, alimentando nossos órgãos, e a gente libera, ao colocar o ar para fora, o dióxido de carbono, que é também conhecido como gás carbônico. Então, essa troca é fundamental para a sobrevivência humana. Eu vou inspirar o oxigênio e elimino o gás carbônico, o dióxido de carbono do nosso corpo. Então, ele é removido das células, ele é removido dos órgãos. A respiração é justamente esse mecanismo onde vai ter essa troca gasosa entre a atmosfera e o sangue e as células. Como assim? A atmosfera que tem o ar vai entrar em nossos pulmões, vai ter uma estrutura lá no pulmão que a gente chama de alvéolos, tá? Que ele faz essa troca jogando o oxigênio para o sangue, tá? Vocês vão ver isso com calma quando a gente estiver dando o sistema respiratório. Então, eu não vou me aprofundar muito nisso agora. Então, ele vai fazer aquela troca e vai jogar para o sangue o oxigênio. O sangue ele vai transportar o oxigênio até as células. E aí, quando a gente estava dando o sistema imunológico, vocês viram que os eritrócitos são responsáveis justamente por levar esse transporte de oxigênio para as células. Então, respiração. O que é ventilação? Ventilação é o movimento de gases para dentro e para fora dos pulmões. Então, quando a gente está inspirando, levando gás oxigênio para dentro do nosso corpo, e quando a gente está expirando, levando para fora dos nossos pulmões. O que é difusão? É o movimento de oxigênio e dióxido de carbono, gás carbônico, entre os alvéolos e as hemácias. Esses alvéolos, gente, é uma estrutura, como eu falei antes, que fica no pulmão, que ele é responsável pela troca gasosa ali. E as hemácias são as células do sangue. Perfusão. A distribuição das hemácias para os capilares pulmonares. Então, a respiração, gente, ela é fundamental. E como ela é fundamental para a nossa sobrevivência, ela é considerada um sinal vital, onde se existe um padrão que a gente vai conhecer. Então tá aí uma fotozinha para vocês que tá explicando a inspiração, que é quando entra ar no nosso pulmão. É quando a gente enche a nossa caixa torácica. Quando a gente relaxa a caixa torácica, a saída de ar, que a gente chama de expiração. Quais são os tipos de respiração? Vocês já devem ter percebido que nós mulheres é mais comum a gente ter uma respiração torácica. O que é isso? Quando a gente respira, o nosso tórax, na parte do nosso peito, ele se levanta mais. Na respiração abdominal ou diafragmática é um músculozinho que a gente tem abaixo dos pulmões, abaixo da costela, que ele faz parte desse movimento respiratório. Na foto anterior tem a descriçãozinha ali dele. Então, a abdominal ou diafragmática é mais comum em homens, ou seja, quando o homem respira, é mais comum a gente ver a barriga dele levantando e diminuindo. E é mais comum nas mulheres a gente ver a caixa torácica, certo? Onde fica o nosso peito. Respiração mista ou toraco-abdominal, ou seja, é as duas. É quando tem um pouco da respiração torácica e um pouco da respiração abdominal. É as duas ao mesmo tempo. Ela é mista. Os ritmos respiratórios.
Quando um paciente, gente, está respirando muito rápido, só que ele está respirando rápido e curto, a gente chama de taquipneia. Taquipneia é o aumento da frequência respiratória, que pode ser causada por febre, ansiedade, por um edema pulmonar. Tem várias patologias que podem causar a taquipneia. A hiperpneia também é o aumento da frequência respiratória, mas ele também aumenta a amplitude dos movimentos. Então, em vez de ser rápido e curto, vai ser rápido, mas só que longo. Ele vai inspirar e expirar rapidamente, só que vai levar um tempo maior entre essa inspiração e expiração, apesar de estar rápido. Portanto, gente, no hospital é mais comum a gente usar o termo taquipneia, independente se ele está com a respiração curta ou mais longa, tá? A gente normalmente usa a taquipneia. E também pode estar associado à febre, à ansiedade, entre outras patologias. Bradipneia. Bradipneia é a redução do número de movimentos respiratórios. É quando o paciente está respirando abaixo do normal. A gente vai ver o valor normal para a bradipneia. Pode surgir decorrente de uma lesão neurológica, pode surgir uma parada respiratória, então ele vai estar respirando bem devagarzinho, certo? A apneia. A apneia, gente, é quando a gente simplesmente para de respirar. Tem gente que faz treinamento para apneia. Tem alguns mergulhadores que eles fazem essa prática para ficar um tempo maior embaixo d'água sem respirar. Mas tem gente que tem isso como uma patologia. Por exemplo, tem pacientes em que tem a síndrome da apneia do sono. Ou seja, durante o sono, ele fica sem respirar por alguns minutos. E isso pode causar problema sério, como hipoxemia, como risco de arritmia cardíaca ou até a morte. Então, indivíduos em apneia necessitam realmente de um suporte respiratório ou podem levar a um óbito. Então, é necessário haver uma consulta médica para ser feito um tratamento em relação à apneia do sono, certo? Então, taquipneia, aumento da frequência respiratória, hiperpneia, não só o aumento, mas aumenta também a amplitude do movimento. Bradipneia, redução do número de movimento respiratório. E a apneia é a ausência do movimento respiratório ali, a interrupção. Então, a gente vai ver agora uma tabelinha, certo, dos valores dos ciclos respiratórios. Um recém-nascido, ele respira em torno de 35 a 40 vezes por minuto. Gente, todos esses parâmetros que a gente vai conhecer dos sinais vitais, eles são que a gente precisa contar. Ele é contabilizado durante 1 minuto. Então, a gente vai pegar um paciente e vai olhar para ele, vai observar em 1 minuto quantas vezes ele vai respirar. Gente, a respiração, ela envolve o ciclo de inspirar e expirar. Então, quando eu inspiro, entra o ar no meu corpo, que eu expiro, eu contabilizo um movimento, uma respiração. Ele inspirou e expirou, 2, entenderam? Então, é assim que a gente contabiliza. No recém-nascido, é entre 35 a 40 vezes por minuto. No lactente, que é um bebê que está amamentando, é entre 30 e 50. Numa criança de 1 ano, 2 anos, é de 25 a 32 vezes por minuto. Numa criança em idade escolar, que é em torno de 3, 4 anos, de 20 a 30 minutos. Adolescente, de 16 a 19 movimentos por minuto. E adulto, desculpa, eu acredito que eu tinha falado errado, 20 a 30 movimentos por minuto, escolar.
adolescente 16 a 19 minutos e adulto de 12 a 20 respirações por minuto. Então, quando é que esse adulto ele vai estar em bradipneia? Se ele tiver abaixo de 12 movimentos por minuto. Mas, professora, se ele tiver com 11, a gente não considera tanto. Agora, chegou em 10, em 9, em 8, a gente realmente já acende o alerta ali, tá? Porque às vezes o paciente está dormindo, às vezes o paciente é um idoso, está em repouso, está dormindo. Então, possa ser que baixe um pouquinho, mas não a ponto de ser um problema. Então, a gente tem que também conhecer o paciente. Professor, e para ele estar em taquipneia, acima de 20 movimentos, ele está com 24, com 25, com 32, então o paciente que está com muita falta de ar, a gente diz que ele realmente está com uma taquipneia. Tem outra nomenclatura também para pacientes que estão realmente com falta de ar. E a falta de ar, gente, causa no pulmão um sonzinho que a gente chama de sibilo. Quem tem asma pode, ao escutar realmente esse som, ele fica um miado, como se fosse um assovio. Então, quando o paciente está cansado, com falta de ar, que é necessário normalmente nebulizar ele, a gente diz que o paciente está com dispneia. Então, eu tenho bradipneia, taquipneia, apneia e dispneia, quando aquele paciente está com falta de ar, quando aquele paciente está cansado, certo? Então tá aí, não esqueçam, frequência respiratória normal de um paciente adulto é entre 12 a 20. Professora, na prova, a senhora vai cobrar como? Na prova, normalmente eu utilizo mais a frequência respiratória do adulto, mas isso não quer dizer que vocês não precisem conhecer os outros parâmetros, porque vocês podem vir trabalhar com criança, por exemplo, certo? Então é necessário que vocês conheçam. Quais são os fatores que podem influenciar a respiração? Exercício físico, tá? Então, quando a gente tá fazendo ali uma corrida, por exemplo, então é normal que a gente respire mais vezes. Dor, ansiedade, tabagismo, principalmente, porque afeta ali diretamente o pulmão, então afeta ao ponto do paciente necessitar mesmo de mais oxigênio. Posição corporal, normalmente pacientes que estão com problemas respiratórios, a gente não pode deixar ele numa posição completamente deitada. Ele tem que ficar com a cabeceira da cama um pouquinho elevada, porque ajuda na respiração. Se eu deitar muito ele pode começar a faltar o ar. Medicações, tem medicações realmente que podem até acelerar ou até diminuir a frequência respiratória. Lesão neurológica e alteração do nível da hemoglobina. Então, são fatores que podem influenciar aí a respiração. Gente, aqui tem como realizar a frequência respiratória, mas eu vou passar, tá certo? Porque a gente vai ver isso no laboratório, certo? Quais são as terminologias da frequência respiratória? A gente tem a eupneia, que é quando o paciente está respirando normal. A gente diz que aquele paciente está eupneico. Apneia, que é a ausência do movimento respiratório. Taquipneia, que é respiração acima do normal. Bradipneia, respiração abaixo do normal. E a dispneia, que é a dificuldade para respirar, é o desconforto respiratório. Normalmente tem muitos pacientes que têm asma, que tem o problema do cansaço, né? A dispneia. Bom, gente, a gente finaliza a frequência respiratória. Esse assunto é bem simples, o de hoje, mas qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá certo? Que Deus abençoe vocês, tenham um bom dia.